E aí galera, essa aula de agora é sobre água. Nós vamos trabalhar com bioquímica e as características gerais da água no corpo dos seres vivos. Bom galera, a gente vai trabalhar com água e para dominar as características relacionadas a essa substância, a gente tem que entender um pouquinho da química dela. Quando a gente vai trabalhar com uma molécula de água, eu tenho oxigênio unido a dois hidrogênios por ligação covalente. Nessa ligação, os elétrons estão sendo compartilhados. E em função de o oxigênio ser mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons estão mais próximos dele. E a gente caracteriza essa molécula aqui, dentre outras coisas, como sendo uma molécula polar. Sendo uma molécula polar, uma das características da água é ser solvente ou dissolvente universal. Mas lembrem-se que na química, semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares vão se diluir em substâncias polares. Então, a água é um solvente universal desde que a substância seja polar. Quando a gente mistura, por exemplo, água e óleo, a gente não consegue misturá-los, eles são líquidos immiscíveis em função de a água ser polar e o óleo ser apolar. Contudo, outras substâncias polares, elas vão ser chamadas de hidrofílicas, têm afinidade com a água. Ou lipofóbicas, porque não vão ter afinidade com moléculas que sejam apolares. Uma outra característica é que entre moléculas de água nós temos uma ligação intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. Pensa comigo, quando você mergulha numa piscina ou quando a água evapora, você quebra ligações de hidrogênio, mas você não tem energia suficiente para quebrar as ligações covalentes. Então, a ligação de hidrogênio ela é uma ligação fraca, porque se desfaz com facilidade. Contudo, na química, quando a gente está estudando apenas as forças intermoleculares, dentre as forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Uma outra característica é que essa água participa do nosso metabolismo. Ela é meio para a ocorrência das reações, ela participa de reações de síntese, ela participa de reações de desidratação, então muito importante para a realização das reações no nosso corpo. Uma outra propriedade da água é a sua ação lubrificante. Em algumas estruturas do corpo, ela tem essa característica de atuar como lubrificante. E um dos pontos mais cobrados sobre ela é a termorregulação. Em relação à termorregulação, a gente tem que entender 3 pontos. A água ela auxilia no controle da temperatura do corpo dos seres vivos de forma geral de 3 maneiras. Uma delas é por conta do calor específico. O calor específico da água ele é alto, o que significa dizer que eu preciso de uma quantidade de energia significativa para que 1 grama de água eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso nos auxilia, como o corpo dos seres vivos é composto praticamente por muita água, a não mudar tanto de temperatura. Uma outra propriedade é a vaporização. Quando a água evapora, como por exemplo em mamíferos, quando ela evapora, na mudança de estado físico, ela leva parte do calor do corpo, fazendo com que a gente tenha redução de temperatura e a manutenção do controle térmico. E uma outra característica para os ambientes é o poder que ela tem em relação ao congelamento. Quando a água vai congelar, ela tem uma propriedade anômala. O que acontece? No intervalo de 0 a 4 graus, ao invés de as moléculas se aproximarem, as moléculas se afastam. E por conta da formação de um retículo, em função da estrutura das ligações de hidrogênio, o gelo ele expande. Como ele expande, o que vai acontecer? Geralmente um sólido ele afunda no seu líquido, por conta de maior densidade. O gelo não, o gelo se expande, aquela mesma massa de água aumenta de volume e o gelo então flutua, atuando como um isolante térmico, impedindo que todo o ambiente aquático pudesse congelar. Uma outra característica que gosta de cair muito em prova relacionada à água são as variações nas taxas hídricas. Cada espécie tem a sua taxa. Nós humanos, por exemplo, somos compostos por mais de 70% de água. Há outros animais, como as águas-vivas, por exemplo, que são compostos por mais de 95% de água. A taxa de água varia também conforme o metabolismo. Quanto maior o metabolismo do tecido ou órgão, maior o grau de hidratação. Então, por exemplo, um músculo vai ter muito mais água do que um osso por apresentar uma maior taxa metabólica. E a última variável é a idade. Com o aumento da idade, o metabolismo é reduzido
E essa redução metabólica traz também como consequência uma redução na taxa hídrica dos indivíduos. Então essa foi a nossa aula sobre bioquímica, a parte relacionada à água.